Aviso: os nomes, idades e locais foram alterados e adaptados para esta narrativa. A história mantém a linha de fatos reais que a inspiraram. Respire devagar e concentre-se apenas no som da minha voz. A tela está escura. Não há imagens aqui, só palavras para contar algo que aconteceu ou que poderia ter acontecido num bairro qualquer de uma grande cidade brasileira no final dos anos 70, numa região periférica da Grande Belo Horizonte. A rotina tranquila de ruas residenciais e mercadinhos mudou de forma imperceptível. Um homem de 43 anos, aparentemente comum, passou a frequentar praças e festas de rua, carregando um saco de balas e brindes. Seu nome era Manuel Correia. Aos vizinhos, parecia um cidadão inofensivo, trabalhador, educado, com a gentileza de quem traz doces para crianças. Ele tinha uma fabriqueta de doces familiar que servia como fachada para sua imagem pública, mas por trás desse sorriso havia um modus operandi meticuloso. Manuel percebeu uma vulnerabilidade a adolescentes e jovens que saíam de casa sozinhos, meninos que aceitavam uma carona, meninos solitários que às vezes iam ao centro buscar festas, ganhar um dinheiro extra. Ele usava seus doces, promessas de trabalho ou bilhetes de festas para atrair quem ainda não desconfiava. Prometia diversão, um emprego, dinheiro. Parecia sempre oferecer algo que a vítima queria naquele momento. Dois jovens se aproximaram dele e, com o tempo, se envolveram. Um era Rafael, um rapaz que já havia conhecido Manuel em encontros públicos e que, seduzido pela atenção e pelos pequenos ganhos que Manuel oferecia, chamou mais garotos. O outro, Lucas, era mais instável, atraído pela ideia de poder e depois arrependido. Os três se tornaram uma estranha aliança que transformou um bairro comum num cenário de medo. As vítimas tinham idades diversas, em sua maioria adolescentes e jovens no começo da vida adulta. Alguns eram meninas, outros meninos, alguns conhecidos de bairros próximos, outros apenas jovens que passavam pela esquina errada no dia errado. Todos, porém, tinham algo em comum. Foram vistos pela última vez caminhando sozinhos, aceitando uma oferta ou na companhia de quem parecia simpático. No início, os desaparecimentos foram tratados como ocorrências isoladas. Famílias registravam boletins de ocorrência com a esperança de que o jovem voltasse para casa. A polícia, sem um padrão claro, procurava pistas. Uma bicicleta abandonada, um tênis à beira de um córrego, um celular desligado. A imprensa local tratou os casos com cautela, relatando o desaparecimento de jovens e a dor de parentes que buscavam respostas. Mas ninguém conseguia montar o quebra-cabeça completo. Manuel sabia como agir. Ele escolhia horários e lugares com cuidado, estudava as rotinas das vítimas, descobria quando estariam vulneráveis, prometia festas em casas vazias, caronas ou convites para ajudar num dinheiro fácil, e aos pequenos, sempre doces. A confiança era o primeiro passo. Depois vinha o silêncio. Houve um momento decisivo. Lucas, um dos jovens que ajudava, começou a temer o que acontecia depois que as vítimas
desapareciam. Viu coisas que não queria ver. A culpa começou a corroer sua mente. Em uma noite, tomada pelo desespero, Lucas resolveu agir. Ele armou um confronto durante uma discussão que saiu do controle. O desfecho dessa briga revelou ao mundo o que estava por trás das ações de Manuel. Quando as autoridades passaram a investigar mais a fundo, começaram a descobrir sepulturas improvisadas em pontos isolados, corpos escondidos e sinais de que os desaparecimentos não eram aleatórios. A cidade ficou atônita. A sensação de segurança evaporou. O homem dos doces não era apenas um mito de praça. Era parte de uma verdade horrível. O relato que se seguiu mostrou uma cadeia de erros e omissões que permitiram que a violência atingisse tantas vítimas. Antes que as autoridades conseguissem interromper o ciclo, familiares se debatiam entre a esperança e o desespero. E a mídia e a polícia construiu, aos poucos, o perfil de um predador que havia se disfarçado de benfeitor. Mas o que é mais perturbador nessa história é a normalidade aparente do agressor. Manuel assistia novelas na TV com os vizinhos, fazia pequenas compras na padaria, sorria para as mães nas praças e distribuía balas nas festas. A violência escondida nas frestas da rotina passou despercebida porque se apoiava em uma máscara social bem construída. No processo que veio depois, depoimentos revelaram o papel de Rafael e de Lucas e a cadeia de manipulações que Manuel usou. A comunidade, ao confrontar a verdade, teve que reconhecer que o mal pode se esconder na vizinhança. O julgamento expôs detalhes que deixaram a cidade em choque. Padrões de atração, lugares onde as vítimas eram levadas e a frieza com que atos criminosos foram planejados. Ao final, a captura interrompeu os crimes, mas não apagou as lembranças, nem devolveu o que foi perdido. Os nomes das famílias, as rotinas interrompidas, os aniversários que não foram celebrados, tudo permaneceu como uma ferida na memória coletiva. Agora, imagine-se caminhando por uma pracinha à tarde, vendo um homem divertir crianças com pirulitos, ouvindo risadas e acreditando que o bairro é seguro. Imagine que ameaça, fria e calculista, observa rotinas, aprende horários e usa a gentileza como isca. Visualize a frustração das autoridades, a dor das famílias e a complexidade de se detectar alguém que age com tanta normalidade. O terror humano aqui não é de origem sobrenatural. Ele é aterrador porque é real, porque pode existir em qualquer cidade, em qualquer rua silenciosa. Se esta história te deixou inquieto, compartilhe suas impressões nos comentários. Dê um like se você apoia a memória das vítimas e a luta por proteção às crianças e jovens. Inscreva-se no canal para ouvir mais relatos que exploram o lado humano do terror, sempre com respeito às pessoas envolvidas e à memória das vítimas.